Entrevista. A Prefeitura de Goiânia anunciou que vai fechar salas de leituras e bibliotecas para transformar esses espaços em salas de aula. Isso em CIMEIs, isso em escolas municipais. Será que é uma boa? Será que não? Conosco, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Goiás, Sindicato dos Professores, o Sintego, a professora Bia de Lima. Bom dia, professora. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. De fato, uma notícia extremamente desagradável para a comunidade educacional do município de Goiânia e, mais uma vez, o imediatismo sobrepondo o planejamento, né? Que deveria a secretaria ter tido mais cuidado de preparar a rede para receber a demanda reprimida, que foi essa a grande argumentação, Edmilson, de que precisa criar mais salas para receber o tanto de alunos que estão na espera. Então é uma situação muito difícil, que lógico, ninguém quer ter as crianças sem a matrícula, mas por outro lado não se faz educação sem sala de leitura. O hábito da leitura hoje é algo tão premente quanto a matrícula, viu? Professora, isso não foi discutido com os professores, com os orientadores educacionais das escolas, não, professor? Não, esse foi o grande equívoco da secretaria, no meu ponto de vista. Simplesmente fizeram um levantamento para saber se os espaços de leitura estavam sendo devidamente aproveitados, desenvolvendo projetos, ou se estava lá virando depósito de livros. E aí constatou-se que naqueles lugares onde era depósito de livros, que ali poderia ser convertido em sala de aula, e assim o fizeram, sem debater com a comunidade escolar. Então, muito ruim essa medida, e a gente esteve lá conversando com a Secretaria de Educação para demover dessa medida, dessa ideia, e principalmente de que é preciso criar mais espaços para atender toda a demanda reprimida do município de Lanã, mas, de qualquer forma, a luta nossa continua no sentido de garantir a matrícula, sem, contudo, desfazer dos espaços de leitura. A secretaria alega, Edmilson, que tem as tendas pedagógicas. Só que tenda pedagógica, na hora que chove, na hora que está qualquer problema, não se estica aquela tenda e vai ficando espaços provisórios, espaços meia-boca, que não é o que nós queremos. Nós queremos é que tenha biblioteca com acervo condizente para que as crianças tenham o hábito da leitura e possa ter a formação à altura de que todos esperam. Não existe crescimento, preparo, qualificação, resultados positivos da formação sem que tenha investimento na leitura. Há um contrassenso nessa leitura imediatista da Secretaria de Educação. Professora, isso faz a gente pensar na formação das nossas crianças. Nós aqui na Difusora temos até um quadro que a gente fala de literatura com o escritor Lucão. A gente fala de literatura, a gente fala de poesia, a gente fala de prosa e sempre a gente procura incentivar nos pais, nas mães, nos avós, nos avós, nas pessoas responsáveis por crianças, para que criem o hábito da leitura nas crianças. Esse é um caminho, me parece o único caminho, né, professora? É o único caminho, principalmente, Edmilson, nós sabemos que a grande maioria da demanda, da qualidade da leitura, advém da condição social dessas crianças. E nós sabemos que grande parte delas não tem sequer para ter um alimento saudável, dirá adquirir livros. Então, ela só vai ter a experiência da leitura na escola. E se a escola não propicia essa condição de ter o hábito, de fazer disso uma normalidade no dia a dia da escola, não com momentos eventuais
É isso o grande equívoco. A leitura não pode ter um cantinho. Começa por aí, um cantinho da leitura. Que cantinho? Nós precisamos de ter uma estrutura condizente que possa ter uma biblioteca à altura da demanda e de livros literários para as crianças poderem ter diversidade, ter compreensão. Não é só livro pedagógico, não. Porque o povo põe lá, entulha as bibliotecas de livros pedagógicos, que daquilo de biblioteca não é nada, e vira depósito de livro mesmo, que não é o que nós estamos falando. O que nós queremos, exigimos o direito das crianças ter acesso a livros literários, ter acesso a acompanhar e ler mesmo continuamente, levar livro para casa, voltar e pegar outro. Então isso é fundamental. E aí depois as pessoas não compreendem por que todo mundo nos dias atuais fica muito mais presos em celular do que em outras coisas. Nós precisamos de ter o hábito, e o hábito o nome já diz. Só se tem hábito se todo dia você pratica aquela modalidade, aquela leitura, aquele estímulo, aquele prazer. Se você converte, não, como muitas vezes a gente tem visto, né? O menino está lá fazendo uma danura, aí você fala, vou mandar você ficar de castigo lá na biblioteca. Olha que absurdo que a gente vivencia, Edmilson. A biblioteca é lugar de prazer, é lugar de aventura, é lugar de delícias, em que a criança vai e mergulha nos livros para poder descobrir mundos. Eu compreendi a leitura dessa forma, e desde quando, muito pequena, eu já gostava muito de ler, foi o que me fez garantir as condições hoje para ser professora e principalmente para gostar de ler como eu gosto. E assim nós precisamos estimular todas as crianças. E essas crianças que são de famílias humildes, elas vão ter o contato, a vivência com os livros literários na escola. E se você não propicia isso, aonde que ela vai ter? Não terá. Isso não fará parte do seu cotidiano, da sua vida. Então isso é muito complicado o que a Secretaria de Educação está fazendo nesse momento. E nós já tivemos lá lutando, inclusive, Edmilson, eu já até me propus como professora, como deputada eleita, de ajudar junto ao governo Lula a fazer com que a gente carregue recursos para as escolas municipais, escolas estaduais, para que absolutamente todas as escolas tenham a biblioteca, tenham acervos e livros e periódicos e que possam estar sendo um atrativo sempre a mais para nossas crianças e jovens. Isso sim, nós já vamos começar a trabalhar nessa linha, até porque o presidente Lula colocou uma questão que para nós é muito cara, muito importante, que é mais livros e menos armas. E se nós quisermos ter menos armas para essas crianças no futuro, é com estímulo à leitura desde pequenininha. Então a tarefa está nas nossas mãos e nós não podemos relegar a terceiro e quarto plano como se não fosse importante o espaço da leitura. Nós temos que ter claro que nós temos que criar vagas, nenhuma criança fora da sala de aula. Esse é uma das máximas que nós temos. Mas a opção não pode ser da escola escolher entre uma sala de aula e uma biblioteca. Nem escolher entre uma sala de aula e, por exemplo, um laboratório de informática nesse mundo que a gente vive hoje. Educação é integrada, né, professor? Isso mesmo, Edmilson. Nós precisamos de ter um ambiente escolar que propicie laboratórios, propicie bibliotecas, propicie diversidade cultural, que propicie diversidade nas línguas, que a gente estimule ao esporte, porque o esporte também foi outra coisa que nesse governo aí se liquidou. Você não vê mais as crianças praticando esporte, estimulando aos seus dons. Então nós precisamos de ter um olhar muito diferente para o que tem sido tão detonado hoje em dia. Você só vê as pessoas atacando professores, você só vê as pessoas falando bobagem, dizendo de banheiro unissex, falando bobagem a respeito de materiais pedagógicos, a questão ideologia de gênero, esses absurdos que não fazem parte
do dia a dia da escola. Nós precisamos de coisas práticas, palpáveis, que possa, de fato, estimular as crianças a gostar da escola e fazer com que o seu desenvolvimento pleno ocorra, seja no esporte, na língua, na literatura, na mais pura e ampla diversidade cultural, que eu acho que aí sim a educação corresponderá à sua grande efeito e necessidade em tempos de modernidade. Não dá para a gente ficar reproduzindo ideias medíocres da época da Idade Média, sem desconsiderar os tempos modernos e a evolução, principalmente das potencialidades de cada criança. O prefeito Rogério Cruz pediu licença para a Câmara Municipal, licença foi aprovada, ele está numa viagem lá para Israel, mas vocês tentaram marcar com o prefeito uma conversa? Sim, eu terei uma reunião hoje mesmo com o prefeito em exercício Policarpo. Nós vamos encontrar às 16h30, entre outras questões, nós estaremos levando também essa questão que é muito ruim, apesar de que nós já estivemos conversando com a Secretaria Municipal de Educação, buscando resolver do ponto de vista da modulação, do ponto de vista do efeito prático nesses quesitos todos, porque é igual você disse, Edmilson, nós não queremos nenhuma criança fora da escola, mas por outro lado nós não queremos desativar nenhuma biblioteca para que a gente supra essas demandas. Então, é um momento difícil, mas que nós teremos que ter habilidade para resolver sem desmerecer o potencial das crianças à leitura, e eu buscarei fazer esse diálogo hoje mesmo com o prefeito em exercício Policarpo. Professora Bia de Lima, presidente do Sintego, a gente sempre fala aqui que nós temos que melhorar a educação, que esse tem que ser um compromisso de todos, da classe política, de pais, de mães, de alunos, da sociedade como um todo. Mas fala aqui para o nosso ouvinte, como é que estão as estruturas nas escolas para que um professor possa, por exemplo, dar uma boa aula? Na verdade, os professores estão hoje extremamente sobrecarregados. Hoje a jornada é extensiva e principalmente exaustiva, o que tem deixado adoecidos os professores, e isso é algo que nos preocupa sobremaneira. Nós precisamos pensar uma forma de fazer com que a educação volte a ser algo prazeroso para quem trabalha, mas também para quem absorve aquele trabalho, aquele preparo, aquele planejamento e garanta os resultados que todos nós esperamos. E eu não tenho dúvida, como professora da minha vida inteira, que não dá para você sugar a exaustão, as energias dos profissionais da educação, sem, contudo, oferecer algo em volta. O que eu estou chamando de algo em troca? Que é condições de trabalho. Nós precisamos fazer com que as escolas tenham essas garantias todas para que a gente possa fazer com que o professor não fique adoecido e volte a sentir prazer em trabalhar e dar aula da melhor forma possível. Professora Bia, é possível a gente melhorar de verdade a educação em Goiânia, no nosso estado de Goiás e no Brasil? Sim, é possível, é plenamente possível e não é preciso reinventar a roda. Nós só precisamos fazer duas coisas fundamentais, que é garantir condições de trabalho e garantir valorização salarial, profissional, porque aí ele não precisa entupir de trabalho, porque hoje o professor está na rede estadual, ele está na rede municipal, quando não também no setor privado. E aí não há ser humano que dê conta de um volume de trabalho tão puxado como é o que se vê hoje em todas as redes. O professor está na rede municipal, mas está na rede estadual ou está em duas redes. Então é muito difícil e nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso para isso, senão nós não teremos educação de qualidade. Por mais que hoje os governos preferem investir em prédio, mostrar o prédio bonito, o prédio todo colorido, que eu acho bacana, não vejo isso problema, muito pelo contrário, ninguém gosta de trabalhar em prédios feios, mas não se pode achar que pela reforma do prédio você adquiriu a supremacia, melhora da educação. Então você precisa ter
um trabalho em consonância, no sentido de ter uma estrutura condizente, mas uma valorização profissional à altura para garantir o melhor dos investimentos aos profissionais da educação e, consequentemente, aos alunos que frequentam cada unidade. Professora, a gente cobra muito dos professores uma qualidade melhor de ensino, a gente cobra muito dos administradores uma estrutura melhor para melhorar o ensino. Não está na hora da gente começar a cobrar também da sociedade? Exemplo, não está na hora de pais, mães de alunos responsáveis por crianças estarem mais presentes no dia a dia da escola? Sim, Edmilson, mais do que nunca, isso que você levanta é fundamental. A educação, ela é um processo e é um processo coletivo, que tem que ter participação dos pais, tem que ter participação de toda a comunidade, e do jeito que anda acontecendo está muito ruim. Todo mundo hoje se acha no direito de dar opinião, de dar pitaco lá na escola. É uma pessoa que não tem preparo nenhum, começa a falar de ideologia de gênero sem nem saber do que isso significa. E começa a plantar fake news, ideias mirabolantes, deturpadas, coisas absurdas, e vão desmerecendo o trabalho importantíssimo que cada professor faz na escola. Então nós vamos ter que mudar um pouco essa rota, que não dá para que as pessoas que não tenham conhecimento de causa comecem a se achar no direito de opinar. Por exemplo, quem que vai lá opinar sobre um diagnóstico de um médico especialista em coluna que deu um diagnóstico lá da coluna da pessoa? Ninguém. Mas na educação todo mundo se acha no direito de dar uma opinião, de ir lá agredir um professor, de ir lá fazer uma palavra ofensiva e nunca de estímulo e de reconhecimento ao seu trabalho. Então eu acho que nós precisamos dar uma guinada e nessa guinada chamar a atenção de que ou você participa estimulando, valorizando, participando de forma produtiva e construtiva, ou então a gente pode agradecer porque desrespeitando já basta, ou muitas vezes o que o próprio governo faz com os profissionais da educação. Então essa é uma mudança de diagnóstico que nós queremos participar dela junto com o governo federal, junto com o novo ministro da Educação, que a gente está aqui em Brasília, inclusive nesse momento eu estou em Brasília discutindo justamente essas novas perspectivas para a educação pública do país, para que a gente possa não só apontar novos caminhos, mas ajudar a construí-los. E eu quero, como presidenta do Sintego, como deputada eleita, ajudar muito tanto a valorização dos profissionais da educação, como a condição de garantir condições de trabalho à altura, ver essa questão do adoecimento da nossa categoria, ver essa questão de salas de leitura, de investimento em todos os espaços, para que a produção e o desenvolvimento pedagógico no interior da escola possa se dar cada vez com maior qualidade e participação e principalmente com respeito aos profissionais da educação. Abraço, professora, obrigado. E nós vamos cobrar, a partir da posse sua, como deputada estadual, projetos de lei para melhorar a educação, intervenções na Assembleia Legislativa para melhorar a educação, porque não tem outro caminho. Somente com uma educação boa nós vamos fazer um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Abraço, professora. Muito obrigada, Edmilson. Estarei sempre pronta, lutando em todos os espaços onde eu estiver, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos tão almejados. E foi por isso que a categoria nos elegeu e eu trabalharei muito para que possamos conquistar isso que nós tanto almejamos. Muito obrigada, viu? Entrevista. A Prefeitura de Goiânia anunciou que vai fechar salas de leituras e bibliotecas para transformar esse